Você já se sentiu rejeitado por aqueles que mais deveria confiar? Já passou pela dor de ser traído por sua própria família? E se eu te dissesse que o caminho para o trono mais alto pode começar justamente no fundo de um poço? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais emocionantes e transformadoras da Bíblia, a jornada de José, de filho favorito a escravo, de preso a governador, uma trajetória que revela que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um propósito maior em ação. Porque Deus permite que pessoas inocentes sofram traições tão profundas? E como alguém pode se levantar de uma cova de abandono para governar uma nação inteira? Essa é a história de José. E talvez também seja a sua. Tudo começa em uma família marcada por disputas e favoritismos. Jacó, também conhecido como Israel, tinha 12 filhos, mas José era o seu predileto. Um jovem inteligente, dedicado e com um coração puro. O pai não escondia esse amor especial. Deu a ele uma túnica colorida, símbolo de honra, distinção e afeto. Mas o que era motivo de orgulho para José se transformou em ódio entre os irmãos. Imagine a tensão de viver cercado por pessoas que deveriam te amar, mas te olham com inveja todos os dias. A Bíblia nos conta que José, aos 17 anos, teve sonhos proféticos. Em um deles, ele via feixes de trigo se curvando diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Inocentemente, José compartilhou esses sonhos com seus irmãos e com seu pai. Mas o efeito foi devastador. Seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. O que José não sabia, e talvez você também não saiba quando Deus planta algo no seu coração, é que nem todos estão prontos para ouvir aquilo que foi revelado a você. O chamado de Deus pode atrair admiração, mas também atrai oposição. Quando você carrega um propósito grande demais, é comum que o ambiente ao seu redor comece a te rejeitar. O tempo passa, e um dia, enquanto cuidavam do rebanho longe de casa, os irmãos de José viram a oportunidade perfeita para se livrar dele. Quando o jovem se aproximou no campo, foi atacado, despido de sua túnica e jogado num poço seco. Gatilho mental, abandono, injustiça e silêncio. Quantos de nós já estivemos nesse lugar? Um poço emocional, espiritual ou literal. Um lugar onde os gritos ecoam, mas ninguém responde. Um espaço onde você se pergunta se alguém vai te tirar dali, ou se você foi esquecido para sempre. José, no fundo daquela cova, ainda não sabia que aquele era apenas o início de uma virada. Os irmãos pensaram em matá-lo, mas Rúben, o irmão mais velho, convenceu os demais a poupá-lo. Sua intenção era resgatar José mais tarde. Mas antes que pudesse agir, os outros tomaram uma decisão cruel. Venderam José como escravo a uma caravana de ismaelitas que passava rumo ao Egito. Foi assim, por 20 moedas de prata, que José foi tirado do poço e vendido como mercadoria. Traído, rejeitado, despido de sua dignidade. O mesmo menino que sonhava com o céu agora era puxado pela areia do deserto, acorrentado como um escravo. Enquanto seus irmãos voltavam para casa levando a túnica manchada de sangue e contando ao pai que José havia sido devorado por uma fera, o jovem marchava rumo ao desconhecido, para uma terra estranha e uma vida de servidão. Naquele momento, parecia que os sonhos de José estavam mortos. Seus planos tinham sido enterrados, sua inocência destruída. Mas havia algo que ninguém podia arrancar dele, o propósito que Deus havia colocado dentro do seu coração. Mesmo sem a túnica, ele ainda carregava o chamado. Quantas vezes os nossos maiores dons despertam a ira dos outros? Quantas vezes, ao expressar um chamado, enfrentamos zombarias, rejeições e portas fechadas? José foi rejeitado por ser quem Deus o chamou para ser. E essa dor não é pequena. Não se trata apenas de perder uma túnica ou de ser vendido. Trata-se de ser negado, desacreditado e abandonado por aqueles que deveriam nos proteger.
mas em cada detalhe da sua jornada havia uma direção divina. Mesmo no poço, mesmo na venda injusta, mesmo no deserto, Deus estava conduzindo tudo com precisão absoluta. E essa condução divina não é apenas para José, ela é para mim e para você também. Às vezes, os nãos que você ouve, as traições que você sofre, os lugares onde te jogam, fazem parte de uma rota traçada por Deus. Uma rota que pode parecer cruel à primeira vista, mas que carrega em si um fim glorioso. Você pode até ter perdido algo, mas não perdeu o propósito. O poço não era o fim, era apenas o começo. José ainda passaria por desertos, prisões e acusações falsas, mas aquele poço marcou o ponto zero de uma virada divina, porque antes do trono há sempre um poço, antes da honra vem a humilhação. Talvez você esteja hoje em um poço. Talvez sinta que sua vida está parada, que os sonhos estão enterrados, que ninguém ouve sua voz. Mas Deus vê, Deus ouve e Deus age. Ele usa os vales para nos preparar para os montes e os desertos para nos ensinar a depender dele. José perdeu a túnica, mas não perdeu a promessa. Perdeu a proteção do pai, mas não perdeu a visão do céu. Foi rejeitado pelos irmãos, mas aceito por Deus. E isso basta. Preso injustamente, abandonado por quem prometeu ajudá-lo, esquecido em um lugar onde ninguém se importa. Você já se sentiu assim? A vida de José parece um roteiro de sofrimento interminável. Mas, e se justamente nesse lugar escuro e silencioso, Deus estivesse escrevendo o capítulo mais importante de sua história? O que fazemos quando somos fiéis, mas ainda assim somos injustiçados? Será que Deus se esquece de nós nesses momentos? Depois de ser vendido por seus próprios irmãos, José, agora um servo na casa de Potifar, alcança destaque graças à sua diligência, integridade e à presença constante de Deus em sua vida. Mesmo como escravo, ele se sobressai. Potifar percebe isso. A Bíblia diz que Deus fazia prosperar tudo que José tocava. Ele era confiável, competente, honesto. Foi elevado a administrador de toda a casa. Tudo ia bem, até o momento em que a esposa de Potifar colocou os olhos em José. Ela insistiu, dia após dia, tentando seduzi-lo. Mas José recusava firmemente. Não por medo, mas por temor a Deus. Como poderia eu cometer tamanho pecado contra Deus? Disse ele. Essa resposta revela o coração de um homem fiel, mesmo quando ninguém mais está olhando. A rejeição contínua despertou fúria na mulher. E um dia, após José fugir de suas investidas, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. Potifar, enfurecido, não investigou, apenas o lançou na prisão. Imagine o sentimento. José fez tudo certo, foi fiel, fugiu do pecado, manteve-se íntegro. E o resultado? Prisão, injustiça, humilhação. Quantos de nós já passamos por momentos assim, onde a injustiça parece vencer e os que tentam fazer o certo são os mais prejudicados? Na prisão, longe de tudo, ele poderia ter afundado no desespero, poderia ter se revoltado com Deus. Mas, novamente, o texto bíblico nos mostra algo surpreendente. Porém, o Senhor era com José e lhe estendeu benignidade. Gênesis 39, 21. Mesmo no cárcere, Deus estava com ele, e mais uma vez, sua atitude exemplar o elevou. O carcereiro-chefe confiou em José a administração dos presos. Tudo o que era feito ali, José supervisionava. Sua luz continuava brilhando, mesmo cercado por escuridão. Mas por que Deus permitiu que José caísse tão fundo? Qual o propósito de tantas perdas, injustiças e portas fechadas? E o que aconteceria quando dois homens muito próximos ao trono de Faraó aparecessem naquela mesma prisão? Um dia, o copeiro Mor e o padeiro-chefe de Faraó foram lançados naquela mesma prisão. Eles haviam ofendido o rei de alguma maneira e estavam agora à mercê da justiça egípcia. Sob os cuidados de José, os dois tiveram sonhos perturbadores.
E ao amanhecer, José notou suas expressões abatidas. Aqui surge um detalhe crucial sobre o caráter de José. Mesmo preso, mesmo injustiçado, ele se importa com os outros. Ele pergunta: por que estão tristes hoje? Uma pergunta simples, mas que demonstra empatia em um ambiente onde o normal seria o egoísmo e o abandono. Ambos contam seus sonhos. E José, confiante de que Deus lhe daria a interpretação, explica o significado de cada um. O padeiro morreria em 3 dias. O copeiro seria restaurado ao serviço do rei no mesmo período. Tudo aconteceu exatamente como José predisse. Mas antes do copeiro sair da prisão, José faz um pedido. Lembra-te de mim quando estiveres bem. Fala de mim a Faraó. E tira-me daqui. Era uma esperança, uma luz no fim do túnel. Mas o texto diz: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 40, 23. Mais uma vez, esquecido, ignorado, silenciado. 2 anos inteiros se passaram. E José permaneceu ali, esperando. Você já sentiu isso? Já orou, já esperou, já fez o certo e ainda assim, nada acontece? Como se Deus estivesse em silêncio. Mas aqui está o ponto mais importante de toda essa parte da jornada. O silêncio de Deus não é ausência. Deus estava agindo, estava preparando, estava sincronizando os ponteiros de um relógio divino que em breve mudaria tudo. José não sabia. Mas aquele mesmo copeiro que o esqueceu seria a chave de sua libertação. E mais, o próprio Faraó teria sonhos misteriosos que ninguém conseguiria decifrar. E é nesse momento que tudo começa a mudar. Você está começando a entender como Deus trabalha? Como Ele pode usar até mesmo uma prisão para nos posicionar no lugar certo, na hora exata? Se esse conteúdo está te fazendo refletir, considere continuar essa jornada conosco. Há muito mais por vir e você não vai querer perder a reviravolta que está prestes a acontecer. Imagine um jovem preso injustamente, esquecido e abandonado no fundo de uma cela escura. Um homem que não sabe se algum dia verá a luz do dia novamente, que carrega dentro de si sonhos grandiosos, mas que parece condenado ao esquecimento. Essa é a cena que cerca José após anos na prisão. Mas o que você faria se justamente, naquele momento de silêncio e isolamento, surgisse uma oportunidade inesperada que poderia mudar todo o seu destino? Como manter a fé e a esperança quando tudo parece perdido? Será que é possível transformar a maior das quedas em uma ascensão surpreendente? José já havia passado por provações inimagináveis. Rejeição dos irmãos, venda como escravo, vida na casa de Potifar, a injusta prisão. E mesmo assim, sua fé e integridade permaneceram intactas. Ele sabia que não era o lugar onde estava que definiria seu futuro, mas sim sua postura diante da adversidade. Enquanto estava preso, José continuou servindo com excelência. Seu coração não se endureceu, nem se entregou ao desespero. Pelo contrário, ele cuidava dos demais prisioneiros, administrava a prisão e confiava em Deus. E então, o inesperado aconteceu. O Faraó teve sonhos misteriosos, sonhos que perturbavam sua mente, mas que ninguém conseguia interpretar. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas secas. O faraó buscou ajuda em todos os sábios, magos e feiticeiros do Egito, mas ninguém conseguiu dar uma resposta clara. Foi nesse momento que o copeiro, que tinha sido liberto recentemente após José interpretar seu sonho na prisão, lembrou-se dele e falou ao faraó sobre José. José foi chamado à presença do faraó. Imagine a tensão desse momento. Anos atrás, ele estava numa cela fria, esquecido por todos. Agora, ele estava diante do homem mais poderoso, do Egito, prestes a interpretar o sonho que nem os sábios conseguiram desvendar. José não se exaltou, nem usou palavras arrogantes. Com humildade, ele disse: "Não está em mim. Deus dará a resposta ao faraó." E então interpretou o sonho.
Haveria 7 anos de fartura abundante, seguidos por 7 anos de fome severa e devastadora. José não só revelou o significado, mas também propôs um plano prático. Durante os 7 anos de abundância, o Egito deveria acumular reservas de alimentos para sobreviver aos anos difíceis que viriam. O faraó, impressionado com a sabedoria, discernimento e liderança de José, tomou uma decisão radical. Nomeou José governador de todo o Egito, colocando-o responsável por administrar os preparativos para os anos de fome. Você pode imaginar o choque dessa transformação, de prisioneiro esquecido a homem mais poderoso depois do faraó? Quais foram os sentimentos que percorreram o coração de José ao receber tal honra? Como ele lidou com tamanha responsabilidade? E o que podemos aprender com essa mudança radical? José, que fora rejeitado, humilhado e preso injustamente, agora tinha o destino de todo um país em suas mãos. Ele tinha sido fiel em meio às provas, e agora a recompensa finalmente chegava, não só para ele, mas para o povo que sofreria com a fome iminente. Essa virada na história mostra que a fidelidade perseverante nunca passa despercebida. Que mesmo quando não vemos saída, Deus está preparando o caminho para a vitória. José não esqueceu suas origens, nem os momentos difíceis. Ele usou tudo o que aprendeu no poço, na casa de Potifar e na prisão para se tornar um líder sábio e justo. Quantas vezes na vida enfrentamos momentos que parecem o fim da linha? Quantas vezes as portas se fecham e pensamos que não há mais esperança? A história de José nos ensina que esses momentos não são o fim. São, na verdade, o começo de uma grande transformação. É na adversidade que somos preparados para o sucesso. É na espera que desenvolvemos paciência e sabedoria. E é na fé que encontramos a força para continuar. O que parece ser um obstáculo intransponível pode ser a base para o seu maior triunfo. Imagine a tensão e a mistura de sentimentos ao reencontrar aqueles que um dia te traíram e te desejaram a morte. Agora você está no controle, no trono de um império poderoso. Como reagir a esse encontro? José enfrentou essa prova, que ia além do poder, e da glória ele precisou lidar com o perdão, a reconciliação e o amor verdadeiro. Você conseguiria perdoar quem te fez mal? Será que o perdão pode transformar vidas e até mudar o curso da história? O Egito enfrentava a fome devastadora que José havia previsto e preparado para suportar. Famílias de toda a região peregrinavam até o país para comprar alimentos e sobreviver. Entre essas famílias estavam os próprios irmãos de José, homens que anos antes o haviam vendido como escravo. Ao chegarem, não imaginavam que o governador responsável por prover alimento era José, seu irmão, o jovem que haviam traído e abandonado no poço. A primeira reação deles foi de medo e culpa. O passado os perseguia. José, por sua vez, manteve a calma e decidiu colocar seus irmãos à prova para entender se haviam mudado de coração. Durante a série de encontros, José os questionou sobre a vida do irmão mais novo, Benjamim. Ao ver que eles se preocupavam verdadeiramente, José sentiu que havia espaço para reconciliação. Então, em um momento carregado de emoção, ele revelou sua identidade. Uma revelação que mudou tudo para todos ali. O choque tomou conta dos irmãos, e lágrimas correram enquanto as feridas antigas começavam a se fechar. José não buscou vingança. Ele entendeu que tudo o que aconteceu tinha um propósito maior. Disse: "Não fiquem tristes ou com raiva de vocês mesmos por terem me vendido aqui, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Essa frase não é apenas perdão, é uma declaração de fé, esperança e entendimento do plano divino. Você consegue imaginar as palavras que José usou para consolar seus irmãos? Como foi a reação deles ao perceber que, mesmo após tudo, ele os perdoava? E mais,
como essa reconciliação impactou não só suas vidas, mas também a história do Egito e das futuras gerações. O perdão de José transformou o medo em esperança e a dor em propósito. Ele usou sua posição para proteger sua família e o povo egípcio, mostrando que a verdadeira liderança vai muito além do poder. Ela está no amor, na compaixão e na capacidade de restaurar. Essa é uma lição eterna para todos nós. Perdoar não significa esquecer, mas libertar-se das correntes da amargura para viver plenamente. A jornada de José é uma prova viva de que a vida pode nos levar dos momentos mais sombrios ao ápice da glória. Que a fé, a perseverança e o perdão são as ferramentas que nos permitem atravessar tempestades e alcançar a paz verdadeira. Quantas vezes somos chamados a perdoar? Quantas vezes o orgulho nos impede de libertar a nós mesmos e aos outros? Se essa história de superação, perdão e transformação tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir que mesmo nas maiores adversidades, há esperança e luz no fim do túnel. Prepare-se, porque nos próximos vídeos vamos explorar mais histórias bíblicas que inspiram fé, coragem e resiliência para a sua vida. Depois de subir ao trono do Egito e reunir sua família, José se tornou muito mais do que um governador. Ele se transformou em um exemplo eterno de liderança baseada na fé, na sabedoria e na resiliência. Mas qual é a verdadeira lição que podemos tirar da vida desse homem que passou do poço à prisão e depois ao trono? O que a jornada de José nos ensina sobre liderança em tempos de crise? Como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, mesmo quando enfrentamos dificuldades? José demonstrou que a verdadeira liderança não depende apenas do poder ou da autoridade, mas da capacidade de servir, de manter a integridade e a fé mesmo diante das tempestades mais cruéis. Ele enfrentou rejeição, traição, injustiça e prisão, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Sua sabedoria ao interpretar os sonhos de Faraó e sua visão estratégica para enfrentar a fome mostram a importância da preparação e da coragem para agir em momentos decisivos. José não esperou passivamente que a crise passasse. Ele se posicionou como um agente de mudança. Além disso, José soube gerir conflitos familiares profundos, transformando o ressentimento e a culpa em perdão e reconciliação. Essa capacidade de restaurar relações é parte fundamental do seu legado. Você já parou para pensar em como a fé pode ser um pilar de força diante das maiores adversidades? Ou em como líderes verdadeiros agem não pelo título que têm, mas pelo impacto que causam? E mais, qual é o impacto da história de José nas gerações que vieram depois dele? Como seu exemplo ecoa até os dias atuais, em diferentes culturas e contextos? José é um modelo de resiliência e esperança, mostrando que mesmo nas situações mais adversas, é possível manter a fé e fazer a diferença. Sua história nos desafia a olhar para as nossas próprias dificuldades com outros olhos, como oportunidades para crescimento, aprendizado e transformação. Ele nos lembra que o destino não está escrito nas circunstâncias, mas na forma como escolhemos reagir a elas. A vida de José é um convite para que cada um de nós desenvolva uma liderança interior, pautada na integridade, no amor e na fé. Que saibamos como ele perseverar, perdoar e usar as dificuldades para construir algo maior. Seja em nossa vida pessoal, profissional ou espiritual, José nos ensina que a verdadeira glória está em permanecer firme, mesmo quando o caminho parece impossível. Compartilhe esse vídeo com pessoas que buscam inspiração e força para enfrentar seus próprios desafios. Aqui, continuaremos juntos explorando histórias que nos transformam e fortalecem. José não foi apenas um homem de ação, estratégia e liderança. Ele foi, acima de tudo, um homem de fé inabalável.
Mesmo quando tudo parecia perdido, ele confiava que Deus estava no controle, guiando cada passo de sua jornada. Mas como manter essa confiança em meio às tempestades da vida? O que podemos aprender com a fé de José para aplicarmos nas nossas próprias batalhas? Como confiar em um plano que nem sempre conseguimos entender? Desde o poço onde foi abandonado até a prisão, José jamais perdeu a certeza de que Deus tinha um propósito maior para sua vida. Essa fé o sustentou e o fortaleceu, mesmo quando parecia que tudo conspirava contra ele. A confiança de José não era uma crença passiva, mas uma ação diária. Ele escolheu ver cada desafio como uma oportunidade para crescer e servir, mesmo sem compreender o desfecho. Esse tipo de fé transforma a forma como enfrentamos a adversidade. Em vez de desistir, somos convidados a persistir, a confiar que cada detalhe faz parte de um plano maior. Além disso, José exemplifica o poder do testemunho. Sua vida se tornou uma inspiração não apenas para sua família e o Egito, mas para gerações futuras. A narrativa dele ressoa como um lembrete de que, mesmo em meio ao sofrimento, há propósito e esperança. Você já se perguntou como José manteve sua fé firme, mesmo isolado e esquecido? Quais práticas ou atitudes o sustentavam? E mais, como podemos cultivar essa mesma confiança em meio aos nossos desafios diários? A jornada de José nos leva a refletir que a verdadeira fé não elimina as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. É essa fé que o levou da escuridão do poço até a luz do trono e que pode levar qualquer um de nós a superar as provas da vida. Quando confiamos no plano divino, descobrimos que nenhuma circunstância é definitiva e que a esperança é uma chama que nunca se apaga. O legado de José é mais do que uma história antiga. É um convite a todos nós para cultivarmos uma fé ativa que nos impulsiona a agir com coragem e perseverança, mesmo quando o caminho parece incerto. Ele nos lembra que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, podemos confiar que Deus está escrevendo uma história maior para cada um de nós. Se essa mensagem de fé e confiança tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com quem precisa de esperança e inspiração para seguir em frente, independente dos desafios. Aqui, continuaremos explorando juntos histórias que fortalecem a alma e iluminam o caminho.